picolé, refrigerante no subúrbio do Rio de Janeiro e tinha o seu pai, né, como uma fonte de inspiração, né, batalhador, guerreiro, que fazia o seu trabalho de gari. Como é que era sonhar com futebol nessa época, Marcelo? Primeiro, a infância pobre, muito difícil, mas muito alegre, muito divertida, né? E eu costumo dizer, e essa tônica tem realmente dentro de mim até hoje: você é o que você sonha, você é o que você escreve para a sua vida, você é o que você almeja a cada dia. Bom tá cheio, diferentes são poucos. Então faça a diferença para ser o diferente aonde você estiver. Então desde, não vou dizer nem pequeno porque eu também não cresci muito, Romário, mas desde os 10, 11 anos de idade aflorava dentro de mim a vontade de jogar no Maracanã, de jogar num grande clube, de querer ter uma condição de vida melhor e dar uma condição de vida melhor para os meus pais. Mas eu lembro muito bem que iniciei futebol no Madureira Esporte Clube, atuei ali durante 7 anos. Jogava aos sábados nas categorias de base, aos domingos ia para as praias do Rio de Janeiro para vender picolé, refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro, mas com muita alegria para poder ter o dinheiro da passagem durante a semana, ter uma comida diferente, né, nos finais de semana também, mas o mais importante de tudo, a base familiar, o conceito de família. E eu lembro bem que a cada dia que eu ia treinar, as pessoas perto de casa falavam assim: poxa, você está jogando num clube de segunda divisão, não adianta você ir para lá, vai fazer o que lá? Para com isso. E eu lembro quando meu pai falou para mim: olha, se você não estudar, eu tiro a bola de você. Eu falei: pô, pai, mas não dá para conciliar o estudo com o futebol e ainda mais tendo que trabalhar. O meu pai falou: se vira. Então toda a cobrança e persistência do meu pai, para poder resumir toda essa trajetória, eu pude ser o exemplo do Bairro Lacapa, o exemplo da família, o exemplo do meu pai como referência. Vi muitos amigos meus se caminharem para as drogas, para a criminalidade, e eu pude ter o esporte como meio de inclusão social no contraturno escolar. Estudei, sou formado em técnico e mecânica na Escola Técnica no Rio de Janeiro. Me formei em técnico e mecânica, entreguei o jaleco para o meu pai. Um dos primeiros troféus a entregar para meu pai foi o jaleco de técnico e mecânica. Sou o único ex-jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação, de jornalismo, comunicólogo, me formei no final de 2017. Cursei educação física, hoje faço gestão pública, me formo no meio do ano que vem. Então, desde quando eu me pensei, eu senti como gente, como pessoa, como cidadão, 10, 12, 13 anos de idade, vencer no esporte, vencer na educação, vencer como homem e falar assim: pai, tá aqui, ó. Consegui ser o exemplo para o senhor, o exemplo para os meus filhos, exemplo para a sociedade. Mas a trajetória de quando as pessoas não acreditavam, quando as pessoas, Romário, apontavam o dedo e falavam assim: poxa, ó, é filho de um gari, não tem perspectiva, não vai chegar a lugar nenhum. A gente sai do lixo ao luxo, sendo e dando uma volta de 180 graus na vida. Marcelo, você falou pra gente aí esse primeiro momento seu na vida, na carreira, né? Inclusive a sua chegada à Madureira, né? Que foi os primeiros passos dentro do futebol, né? E como é que foi chegar com 14 anos no Flamengo, cara? Com milhões de garotos, né, que sonham de repente ter uma oportunidade, e você com 14 anos já chegando no Flamengo pro mundo, né? Como é que foi essa parte? Rapaz, passa um filme na minha cabeça, porque eu lembro quantos amigos, quantos moleques queriam jogar no Maracanã, queriam vencer na vida, e Deus me deu essa oportunidade, primeiro de iniciar na Madureira e de poder chegar no Flamengo e treinar de manhã, pegar 4 ônibus, sair 5h30 da manhã, para poder estar na Gávea 8h30. Treinava, depois ficava segunda quarta e sexta na Gávea o dia inteiro para poder ver o Zico, treinar um coletivo com o saudoso Tele Santana, ver Júnior, ver Bebeto. Então todo o sacrifício não foi em vão. Crescer dói, foi maravilhoso, e poder com 16 anos estrear, 16 anos de idade, estrear
num Flamengo e Fluminense com 70.132 pessoas no Maracanã, valeu a pena todo o sacrifício. Eu queria que você contasse os detalhes desse dia, cara. 30 de novembro de 1988. Né? Você tinha o seu pai lá na Geral. Na Geral do Maracanã. E você substituindo nada menos que o Zico, cara. O meu pai na Geral do Maracanã com meus amigos. E aos 10 minutos do primeiro tempo o Zico sente a panturrilha, chega pro banco de reserva, pede para sair. Eu no banco de reserva, junto com o Marquinhos. A gente tinha 16 anos, eu falei 17. É dia 31 de dezembro. E foi quando o saudoso Tele Santana falou para o preparador físico: aquece o menino. Para não ficar aqui parafraseando, nem ficar enfeitando o pavão, não passava uma agulha. Não passava uma agulha. E aí eu saio para aquecer aquele burburiço da torcida, a torcida não sabia quem era, porque imagina, Romário, sábado eu sou juvenil, domingo eu estou na praia vendendo pro colégio, fazendo salgado com os meus pais, meus irmãos. Segunda eu vou treinar, terça eu estou na concentração, quarta eu estou de frente com quase 72 mil pessoas. Com medo, preocupado, mas com muita alegria e vontade de vencer. Então, eu olhei para o anel do Maracanã lotado. Só que qual era a minha referência? Olhar para a Geral do Maracanã e a torcida, com certeza aquele burburiçozinho, quem é que vai entrar no lugar do Zico? Quem é esse menino? Nós não sabemos quem é. Tele Santana deve estar louco, deve estar maluco. E aí eu lembro, Suderge informa, Zico substituído para entrar Marcelinho. E aí, eu olho pro meu pai com aquela roupa cor de abóbora, porque no Maracanã, Geral do Maracanã, trabalhavam 9 garis de um lado e 9 garis do outro. Meu pai pega aquele vassourão, coloca aqui de apoio. E aí eu olho para ele e ele estende os 2 braços e fala tipo assim: meu filho, vai lá. Então eu não deixei o medo de ser mais forte que o meu sonho, eu não deixei o medo de ser mais forte que a minha esperança, eu não deixei o medo de frustrar meu pai que estava na Geral do Maracanã. E aí quando eu vi meu pai estender os braços, eu falei: vou dar Jack Chan, Bruce Lee, Muchaco nesse campo, vou a milhão. E dali a vida começa a dar um giro de 180 graus. Ganhamos o jogo, para resumir, de 1-0. Domingo eu seria titular contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Ia ter mais ou menos 80, 100 mil pessoas. Aquele menino pobre do Rio de Janeiro ia entrar como titular no lugar do Zico. E eu lembro quando chegou toda a imprensa para me entrevistar, eu falei assim: peraí, tá vendo aquele cara ali que tá com aquela roupa cor de abóbora na Geral? Aquele cara ali é o meu pai. Chama aquele cara ali. Aquele cara merece o meu primeiro abraço. E aí passaram alguns minutos, meu pai subiu. E eu abracei meu pai e falei: pai, eu falei pro senhor que ia vencer. Eu falei pro senhor que ia conseguir. Eu falei pro senhor que eu ia chegar e jogar no Maracanã lotado. Pai, eu dei um passo para a vitória. Aí, Romarinho, meu pai falou assim: você não deu um passo para a vitória. Espera aí, vai tomar banho, que dentro do trem a gente conversa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: pô, meu pai deve estar louco, maluco. Como é que eu não dei um passo para a vitória? Tô tomando banho, chega toda a imprensa, não sabia nem o que eu estava falando, só estava pensando naquilo que meu pai tinha falado para mim. Tomo banho, pego meus amigos, meus irmãos, vamos dentro do trem, ninguém sabia quem eu era ainda. Eu com a camisa 16 dentro da bolsa, com a mochilinha. Eu queria chegar no bairro de Sulacap para abraçar os amigos, abraçar as amigas. Enfim, tudo, o mundo estava girando. E dentro do trem eu falei: pai, o senhor falou que eu não dei um passo. Pai, eu entrei no lugar do Zico, pai. Domingo o Tele Santana falou que eu sou titular. Amanhã eu vou treinar na Gávea. Não, meu filho, você não deu um passo. Você deu um meio passo. Você deu meio passo. Eu falei: pai, então cadê outro meio passo para completar um passo? Meu pai falou: outro meio passo são os estudos, meu filho. Então enquanto você não me der o diploma na minha mão, você não deu um passo. Eu falei: pai, essa hora dentro do trem você quer falar de estudos? Ele falou: exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu filho. Você já mudou a vida de seus irmãos? Eu falei: não. Você já assinou seu contrato como profissional? Eu falei: não, pai. Você já mudou a vida da sua mãe, que você falou que ia mudar a vida da sua mãe? Eu falei: não, pai. Ele falou: então abaixa a bolinha, desce do salto. Tem muita coisa ainda. Então aquilo fez eu refletir, fez eu ficar ali pianinho, estudar, saber o que é referência de família, saber o que é honrar os irmãos.
honrar os pais. E hoje, se eu venci, se eu cheguei, Romarinho, foi por causa do seu Adilson, do pai de Sulacap, do Rio de Janeiro, meu pai. E que exemplo, hein, Marcelo? E aproveitando essa parte aí do Flamengo, cara, você citou várias vezes o Zico, né, que é o seu professor, que é aquela referência que a gente tem, né, quando está começando uma carreira, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seu relacionamento com ele, né? Você menino, com 16 anos, Zico consagrado, né? Como é que era isso aí na época? Cara, imagina você treinar do lado do cara que você tinha a figurinha da Copa de 82, que era seu ídolo, que é seu ídolo. Momento mágico. Momento único. E eu lembro que eu falava, seu Zico, deixa eu treinar falta, deixa eu olhar o senhor bater falta. Ele, não. Marcelo, você não vai só olhar, você vai cobrar também, porque eu sei que você faz gols de falta, fazendo Madureira e faz aqui no Juvenil. E aí eu queria fazer o gol de falta, não pra mim, não pra mostrar pro Tele Santana, mas mostrar pro Zico, falar, cara, pô, ó, eu culpei você, eu tenho talento também, eu sei fazer. Cara, é um presente de Deus pra minha vida, poder ter entrado no lugar dele, ter treinado com ele, ter vestido a camisa 10 do Flamengo, um presente de Deus. Marcelo, e a gente vai chegar agora no início da história no Corinthians. Você já chegou no Corinthians ainda menino, ainda, né? Começando 20 anos. Os primeiros passos ainda no futebol, mas já era campeão brasileiro, né? Já era Pentacampeão. Já era campeão da Copa do Brasil também. Campeão carioca. Campeão carioca. Qual que era a sua expectativa, cara, quando você chegou no Corinthians já de início, né? Sem entender muito ainda, na prática, né? Como era ser jogador do Corinthians, você imaginava que se tornaria um ídolo ainda para a nação corintiana? Romarinho, para ser bem sincero, cara, se eu falar aqui que eu queria vir para São Paulo, para jogar no Corinthians, eu vou estar mentindo. Eu não queria, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter vindo para São Paulo, foi ter descido a rua São Jorge, 777 no Tatuapé, por ter vestido a segunda pele. Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians nosso amor, e tá aqui, ó. E aí eu lembro que eu desci a rua São Jorge, no Tatuapé, falei pro presidente Alberto Olímpio, vim aqui para fazer história nesse lugar. O presidente olhou meio ressabiado e falou assim, você sabe o peso dessa camisa, rapaz? Você sabe a força dessa massa, dessa torcida? Falei, presidente, eu venho de clube de cobrança de massa, eu vou fazer história. E ele duvidou. E aí deu no que deu. Quase 8 anos, 10 títulos, 206 gols marcados, em 433 jogos. Em 2010, eleito o maior jogador da história do clube. Eu quis isso, eu busquei isso. Não para minha glória, não eu sozinho, mas conquistamos junto com os companheiros, junto com os treinadores que comandaram a gente, mas eu cravei o nome na história do Corinthians. E eu fui atrás disso a cada jogo, a cada competição e a cada dia. Aquele título paulista de 95 e a Copa do Brasil, você acha que aquilo ali já foi para deixar sua marca já na história do clube, já de início, né, conquistando esses títulos que a torcida tanto queria já? Em 95 você já assumia essa condição de ídolo, né, de referência, né, na equipe do Corinthians? Você vê o que é um jornalista bem informado e um cara que vai atrás da informação, como você trouxe isso. 95 foi o grande marco, onde nós pudemos decidir o Campeonato Paulista com aquele gol de falta e decidir a Copa do Brasil. Ali cravou como um cara decisivo, um ídolo, um cara que chamava a responsabilidade e a grande referência para o torcedor corintiano e para o time. E eu gostava de decisão. E eu fui atrás disso. E dali até 2001, até agosto de 2006, foi as grandes decisões. Eu lembrava que eu falava com o Bernardo, com o Viola, Ronaldo goleiro, pode jogar redondinho na bola, no pé do pé de anjo, que ele gosta de decisão, ele gosta de cobrança, e o moleque sabe fazer. E essa primeira parte no Corinthians, cara, que você fez muito bem também, te deu a condição de ser vendido para o Valência, né? É isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência que você teve lá, do teu ponto de vista, né? Jogar fora do país. E depois eu queria que você contasse também, cara, aquela história com relação ao Zubizarreta, que você pediu para treinar com ele e o Romário interviu lá a seu favor. Primeiro eu fui vendido para o Valência de clube para clube, não teve empresário, não teve
interferência que o empresário faz a pontezinha, que o empresário arma para poder ganhar a grana dele, nada contra, mas vários jogadores que foram para a seleção e estão na seleção não merecem estar e não mereciam ser vendidos, mas o empresário articula. E foi uma experiência boa, mas eu voltei rápido depois de 6 meses, porque o contrato que eu tinha lá fora, o saudoso Fará me deu o contrato de 5 anos aqui, com aquele famoso 0,300. Torcida que mais ligasse, traria o Marcelinho, teria o Marcelinho no seu time. Em relação aos treinos no Valência, cheguei lá, ninguém sabia que eu batia falta. Fui pedir ao Zubizarreta, que era goleiro do Valência, antigo goleiro da seleção espanhola de 82 na Copa do Mundo, um cara com uma moral incrível. Eu chamei o Zubizarreta, Zubi, vamos treinar a falta aquele. Eu não. Não falei nada, peguei o goleiro reserva. O Romário chegou e falou assim, ué, por que o Zubizarreta não veio? Eu falei, sei lá, eu chamei ele, não queria vir. Ó, o Romário, Zubi! Subiu no gol, vou treinar também. Tinha que obedecer o homem, não obedecer o pé de anjo. O Zubizarreta foi o Romário, eu falei, Romário, teu nome. Falei, deixa eu primeiro, mano. Deixa eu primeiro. E aí 3 faltinhas, a primeira daqui, inverti o ângulo. Ele quis adivinhar, tomou caixa. Segundo, por cima da barreira. Terceiro, de novo, os 3 gols em cima dele. Aí o Zubizarreta ali conheceu a famosa falta do pé de anjo. E aí o Romário vai para querer cobrar a falta, vai correndo, finge que vai chutar e finge que sente. E fala, Zubi, esse aqui é o pé de anjo do Brasil, quem cobra a falta é ele. Eu não, tá bom, chega, pode ir embora. E aí o Romário volta pro Brasil. E aí depois o Zubizarreta, pé da vida comigo, eu vou pro banco. O Romário mandava não só ali, mas mandava no mundo da bola. Ô Marcelo, e depois desse período aí na Espanha, né, que você falou de 6 meses, a sua volta pro Corinthians, né, realmente foi algo espetacular, né, com relação à tua performance, né, aos títulos expressivos que o Corinthians conseguiu nesse período também, né, e as suas atuações também te levaram à seleção brasileira, né. Queria que você falasse um pouco desse período dos títulos brasileiros, 98, 99, até o título mundial também de 2000, que é o que fez com que a sua carreira realmente fosse reconhecido no mundo, talvez, né, como um exímio cobrador de faltas. Marinho, você ganhar num grande clube, cara, é de grande valia. Você ser decisivo, fazer a diferença, isso vai cravar e vai te dar uma notoriedade incrível. Você vê 40, 50, 80, 100 mil pessoas gritar o seu nome, esperar algo de você. E esses títulos foram épicos, porque cravou, cara. E dali ficou Marcelinho Carioca do Corinthians, ficou Marcelinho Carioca das decisões, Marcelinho Carioca das finais. Então isso, eu gostava disso, eu queria isso, e ficou pra mim sensacional, cara. Sensacional. 98 campeão brasileiro, 99 campeão paulista, campeão big brasileiro, campeão mundial, campeão da Copa do Brasil. Tudo, cara, tudo. A cada ano eu queria ser campeão para ficar marcado, para ficar na galeria. E veio acontecendo junto com todos os jogadores que eu trabalhei, com todos os treinadores. Então todo mundo tem participação, porque nós somos passageiros. A torcida é eterna, a instituição é eterna. Mas enquanto nós passamos, ficou cravado, aí ninguém tira. Aí não tem como sair da história. E depois dessa fase toda, cara, você e a própria seleção, desculpa, que você frisou, sim, falou, é triste você poder lembrar, saber que você é decisivo num grande clube, e não é qualquer um que decide num grande clube com 100 mil pessoas. Aí você não está numa seleção brasileira, no grupo da seleção, de 94, 98, 2002, modéstia à parte falando, 94 eu estaria entre os 23, 98 eu seria titular, e 2002 eu seria titular também. Não quero frisar nomes, mas depois eu fui descobrir que determinados atletas que estavam em 94, 98, 2002, e tinha os empresários que eu não tinha, por isso que eles estavam lá. Porque pela bola, eu estaria no lugar deles fácil. E você tem essa convicção mesmo? Total, não só eu, como os torcedores, o Brasil sabe disso, a imprensa sabe disso. Mas aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, os interesses falam bem mais que o interesse da instituição. Sim, ô Marcelo, e depois dessa fase aí no Corinthians, né, você teve a oportunidade... E quantos pés de rato estão jogando na seleção aí, não merece
envergar a cabeça da seleção brasileira. Sim. Não tem um fundamento da perna esquerda, não tem um cabeceio e estão na seleção. Aí o Tite quer falar de meritocracia, vai enganar outro, Tite. Fez um bom trabalho no Corinthians, mas na seleção tá igual, conivente. Entendeu? Não fala, não tá levando o jogador que não tem a mínima condição. Mas aí é empresário que tá mandando e ele não pode falar nada. Não vem falar de meritocracia, não. Deixou o Luan e o Arthur de fora para levar o Fred e o Tyson. Depois de uma semana, o Tyson é medido por 127 milhões de euros. Então não vem enganar a gente não, Tite. Não vem enganar não. Marcelo, além desses pontos que você acabou de colocar pra gente com relação a que o futebol é um negócio hoje, né? Isso é bem visível. Você entende também que a qualidade técnica hoje ela caiu assustadoramente ou não? Você tem uma outra visão? O Romarinho tá escasso, cara, é estranho. Aí você vai no Egito, né? E aí o Salah, egípcio. Talento tá lá. Aí croata, Modric. Cristiano Ronaldo, Messi. Cara, no Brasil, raciocina, pensa comigo. Só tem o Neymar. Só veio o Neymar. Ah, mas Neymar isso, fez aquilo, não interessa. Estamos falando dentro das 4 linhas. Qualidade técnica, pisar na bola, antever, decidir, habilidade com a direita, com a esquerda, ir pra cima. Só tem ele, cara. Lembra aí da década de 70, 80, 90. Não tem mais. E aí hoje são jogadores robotizados, mecanizados, jogadores de empresário. Cara, você fala... Você acha que tudo isso aí se atribui hoje também à formação na base? Lógico, você vê, a Alemanha ela foi campeã, sub-17, sub-20, até ser campeã no Maracanã, ela veio e mudou todo um conceito, tirou os treinadores com interesses pessoais e colocou treinadores com preparadores físicos e treinadores com conhecimento esportivo, sem interesse pessoais do bolso, com interesse à instituição, interesse à nação, e começou a formar atletas. Cadê o campo de várzea? Cadê o jogador da periferia? Cadê o jogador que pisava na bola, dava, né, passava o pé em cima da bola, dava o baixo da perna, dava o lençol, ia pra cima com ousadia? Não tem mais, cara. Hoje subiram os prédios, sabe? Não tem mais o campo de várzea. E aí o menino da várzea que tem talento para poder chegar num grande clube, se ele não tiver empresário tal, ele não vai entrar, cara. A disputa, o mercado ficou difícil para o talento, para o talentoso, para esses meninos, para a verdadeira magia do futebol brasileiro. Hoje, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aí o dirigente, o presidente, porque hoje você não tem a lei de responsabilidade fiscal, que o presidente hoje, o cara luta para ser presidente. Ele entra com um cachorro, macaco e papagaio. Quando ele sair da gestão dele, ele sai com um zoológico. E aí não tem a lei de responsabilidade fiscal, não tem auditoria. Ou ele entrou com o quê? Tá saindo com o quê? Tem. Tá devendo tanto, clubes, toma a bucha para outro que está entrando. Então o talento, tá difícil para o talento aflorar. Marcelo, e agora tirando essa parte que a gente esclareceu muito bem, para quem está em casa nos vendo também, né? É legal ter esse ponto de vista seu também. Eu queria partir para uma outra questão. Como é que foi jogar no time do Rei, né? Profissionalmente falando, para você? Como é que foi vestir a camisa do Santos também? Primeiro foi de grande valia, porque eu passei um período difícil no Corinthians, com aquela sacanagem do Antônio Roque Cittadini, do Vanderlei, não respeitando a minha história. E aí eu lembro que eles falaram, você não vai jogar em nenhum clube de São Paulo. E aí eu bati o pé e falei, eu vou jogar. Só que eu não queria jogar na capital, fui jogar em Santos. Então eu tenho que ter um carinho e respeito pela torcida do Santos, pelo Marcelo Teixeira na época que me acolheu. Eu joguei ali 4 meses, depois veio um contrato de 2 anos para renovar. Eu falei, não, vou embora para o Japão, fui para a Ásia. Não voltei para o Corinthians, deixei de ser campeão do Rio São Paulo 2002, Paulista 2002 e da Copa do Brasil de 2002. Seria mais 2, 3 títulos para a galeria, estaria com 13. Né? Mas foi bom, foi um momento difícil onde eu tive o acolhimento de uma grande instituição que é bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, que é o Santos. E além de ter jogado no Japão também, você voltou para o Vasco, né? É isso? A temporada de 2003, que foi espetacular também, falando individualmente, né? Foi uma performance extraordinária na temporada. Foi até inusitado, porque eu joguei um ano na Ásia, e o Eurico liga na minha casa, eu falei que vou voltar para o Rio de Janeiro, Eurico, tá? O que eu ganhei aqui, o Vasco vai
falei, você tá louco? Eu acho que não tem. Eu falei, tem sim. Pra resumir tudo, pagaram tudo. E eu fui jogar no Vasco, campeão carioca, campeão da Taça Rio, campeão da Taça Guanabara, ganhei bola de prata, eleito o melhor jogador do campeonato. Depois de 12 anos longe do Rio de Janeiro, voltei sendo campeão em cima do Flamengo. Foi até bom, que a gente brincava, não falava o nome, falava rival, mas era mais para incitar e ter aquela rivalidade no futebol. Foi muito bom, porque eu pude ficar perto do seu Adilson, que é meu pai, e minha saudosa mãe, Dona Sueli, que hoje mora no Papai do Céu. E depois disso também você teve uma experiência na Arábia, no Al Nassr, né? Como é que foi essa experiência, essa mudança de cultura? Você vai para fora por causa da grana. Sim. Não adianta falar, vou querer conhecer a cultura do país, sim, mas você vai por causa da grana. Sim. Foi muito bom. Se hoje você tem a independência financeira, a questão financeira ela é secundária hoje devido ao que você plantou, devido ao que você planejou lá atrás e hoje você colhe os frutos. Mais difícil, regime de ditadura, dias específicos de ir no shopping, não podia ir sozinho, tinha que ir com a família, comida totalmente diferente, época do Ramadã, um mês que você não podia comer, jejum. Uma loucura, mano. Uma loucura, mas foi bom. Foi um período difícil, mas foi bom bom pra mente, bom pro coração e bom pro bolso. E além dessa experiência no Japão que a gente falou agora, né? Dessa experiência também na Arábia, você teve uma passagem no Ajaccio da França, né? Isso. Como é que é? Diferente 2004, dos outros lugares? 2013, eu tava na Europa e fiz gol de falta lá, joguei contra o Paris Saint-Germain. Eu não sei se você sabe, o Ajaccio, ele é fundado em 1910. Não, cara. É. Olha, meu mano do Corinthians. Então acho que por isso que eu vou jogar lá, né? Tá vendo? Foi maravilhoso. Morei numa ilha de Córcega, dos piratas, toda a história. Ia treinar de chinelo de bermuda, parecia surfista. Ah, mano, jogar lá na Europa, jogar na França foi lindo. E aí, lembro que colocava a bola de longe, os caras falavam, pô, esse cara desse tamanho vai chutar no gol. E aí fiz gol contra o Rennes, bola na trave contra o Paris Saint-Germain, os dribles inusitados, escanteio ao contrário de 3 dedos. E aí ele começou a conhecer um pouquinho o pé de anjo. E aí voltei, porque eu tive a proposta milionária que é o Brasiliense, Luiz Estevam, que aí, naquele período, já com 34, 35 anos, eu tive que pensar na questão financeira. Foi muito bom. E foi bacana essa passagem no Brasiliense, até porque assim, o nome do Brasiliense veio ao cenário nacional até por sua ida lá também, né? Mas aí foi bom por causa da grana, eu não vou mentir não. Eu, Romário Lai, o Pedro, Oséias, o time devia ter uns 179 mil anos. Mas a gente com aquele profissionalismo, nós chegamos no dia 10, amigo, o negócio estava bonito. O bicho era violento. Tinha contrato de 2 anos, eu joguei só 1 ano. Eu falei, presidente. Esse era o maior combustível, assim, eu falei, presidente, não dá, eu vou ficar aqui. Aí voltei para o Corinthians e encerrei em 2006. Depois fui para a TV, comecei a estudar jornalismo, me formei comunicólogo, jornalismo. Mas depois parei de jogar. Em agosto de 2006, fui para comunicação na Rede Bandeirantes. Aí depois de junho de 2007, fui jogar. Montamos um clube empresa, Santo André, tendo cotas de atletas, fazendo um trabalho diferenciado, maravilhoso. Voltei a jogar bola, tive que fazer uma reciclagem, uma autocrítica, readaptar a musculatura, mostrar o que é um atleta profissional de futebol para os mais jovens, revelar atletas 2 anos e meio ainda em alto nível. E aí, no final de 2009, eu falei assim, poxa, a perninha não está respondendo mais. E isso tudo que você está falando aí resultou dentro do campo também, né? Porque o Santo André conseguiu o acesso da Série A2, né? E também foi vice-campeão da Série B. E vice-campeão atrás do Corinthians, 1 ponto. Levamos o time para elite no Paulista e no Brasileiro. Missão cumprida. E depois o paizinho tinha que parar, porque a perninha não respondia mais. E o Fernandão falou, vamos sair, que a gente está raciocinando, os meninos já estão roubando a bola do nosso pé. Sim. Vamos parar, vamos jogar agora casado de solteiro no final do ano, chega. Mas mesmo no final de carreira foi uma questão positiva, né? Porque isso surtiu resultado dentro do campo, né? Que a gente está falando. E assim, Marinho, a molecada queria ir embora rápido, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa aqui, você tem passarinho para dar pra beber água? Aí você já estava no lugar do Zico. Lá no início de carreira, isso. Você já era o exemplo, a referência. Bem lembrado, eu falei assim para os meninos, peraí, vai chegar 2 horas antes. Mudamos toda a condição do treinamento, a estrutura, botando a alimentação, café da manhã, o almoço. Vai fazer o específico depois do treino. Vai cuidar do principal instrumento de trabalho que é o corpo, ficou bem alimentado, bem treinado, bem descansado. E ali começou a florar, só que aí eu e o Fernandão, a gente chegava antes. Imagina já com 37, 38 anos. É mais difícil. Não, mas aí você tem um foco. Você tem um objetivo, porque o que nós falamos no início da entrevista? Você é o que você pensa.
Você é o que você escreve para sua vida. Você é o que você almeja. O que você quer? Você quer chegar onde? Você quer fazer o quê? Em tudo na sua vida. Hoje eu tenho 47 anos de idade, mas eu quero algo mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ser exemplo em tudo que vai fazer. Aí eu queria que você contasse pra gente também agora, já finalizando essa entrevista, como é que foi esse último jogo com a camisa do Corinthians, né? Que ficou marcado no Pacaembu, né? Frente ao Huracan. Isso, 3-0. Como é que foi essa última oportunidade que você teve esse contato dentro do campo com a camisa do Corinthians? Gratidão. Gratidão não tem preço. Quase 40 mil pessoas no Pacaembu. Gritar o seu nome, te reverenciar, você poder dar a volta olímpica, poder dar passe para os gols e poder ver que tudo que você fez no Esporte Clube Corinthians Paulista valeu a pena, cara. Olhar para o alto e falar assim: Senhor, obrigado por ter me dado um dom de ser um atleta profissional de futebol. Poder ter tido e ter os pais que eu tenho, minha saudosa mãe, meus irmãos, meus amigos, as dificuldades que eu passei, e poder olhar no espelho, no retrovisor e falar assim: caraca, eu venci como atleta profissional de futebol. O menino que iniciou lá no Madureira, no campo de Várzea, no Muralha Futebol Clube, no campo de Sulacap, que almejou chegar no Maracanã, e chegou no Maracanã, chegou no Coringão, chegou no Flamengo, chegou no Corinthians, chegou na seleção, foi para o mundo e hoje é referência para todos os jovens, adolescentes, e encerrou no Esporte Clube Corinthians Paulista. Por isso que é, Romarinho, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians o nosso amor. Maravilha, Marcelo. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, uma mensagem para quem está nos vendo aí, né? Como eu falei no início da matéria, a gente atinge hoje mais de 40 cidades aqui na região, então a sua palavra também é importante para quem está nos vendo nesse momento. Primeiro, agradecer a você pela entrevista, parabéns por deixar o sensacionalismo de lado e passar sempre a informação, e ser um jornalista pontual, de ver e apurar os fatos e fazer perguntas pertinentes. E agradecer o carinho do interior de São Paulo. Eu amo São Paulo, acho que eu sou o carioca mais paulista que tem, porque estamos aqui em Limeira, dar essa entrevista, e essa entrevista poder percorrer as 40 cidades e poder ver que o Pretinho aqui venceu como cidadão, como homem, graças ao carinho de todos vocês, paulistanos, independente de ser São Paulino, Santista, Palmeirense ou Corinthians. Isso é o mais bonito, e poder andar pelo interior de São Paulo e poder ter o seu carinho e deixar um recado para os jovens adolescentes, que se você quer ser um jogador de futebol, não tenta não. Se você quer ser um boleiro, não tenta também não. Mas se você quer ser um atleta profissional de futebol, cuide do seu corpo, principalmente de trabalho. Seja o exemplo para o seu pai, para sua mãe, para sua família. Estude, seja o primeiro a chegar, o último a ir embora. Porque o atleta profissional de futebol, ele vai ter o seu gol como destaque, ele vai ter o seu gol da rodada. E aí vai ficar cravado na história. Para poder falar: eu sou orgulho do meu bairro, eu sou orgulho da minha cidade, eu sou orgulho de São Paulo, eu sou orgulho do Brasil. Obrigado. Marcelo, obrigado, Deus te abençoe, obrigado pela atenção, que Deus te abençoe nos seus passos, nas suas caminhadas, tá? Que dupla é essa, hein? Marcelinho e Romário, tem que construir para ele fazer o gol. E agradecido mesmo, tá? Por sua atenção, tá bom? Aí, gente, Marcelinho Carioca, o pé de anjo, da Fiel.